São 7h03, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e vamos voltar a falar dos casos da área policial. Agora a gente fala mais uma vez sobre o caso de um corpo que foi encontrado em uma lixeira no início desse mês no bairro Educandos. 2 homens foram presos, suspeitos de cometerem o crime. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. 1º de abril. O corpo de um homem dentro de um saco de fibra foi parar no caminhão de lixo no bairro Educandos. Os garis só perceberam que se tratava de uma vítima quando identificaram parte de um membro. Um caso cheio de mistérios e com vários pontos de interrogação. Perguntas pairaram no ar. Quem era aquela vítima? O que esse homem teria feito para ser morto de forma tão cruel? E a principal questão: quem eram os assassinos? Um quebra-cabeça foi montado. Uma investigação foi iniciada para desvendar esse caso que aconteceu aqui no bairro Educandos. Para os garis, era mais um dia de serviço. O caminhão de lixo foi estacionado exatamente aqui. Eles pegaram o saco de dentro desta lixeira e colocaram no veículo. Para eles era um saco de lixo, mas não imaginavam que estavam diante de um corpo, de um crime ainda não desvendado pela polícia. Logo mais à frente, cerca de 5 minutos depois, em outra via, eles perceberam que estavam diante de um crime ainda não solucionado. A polícia foi acionada e esse caso levou 23 dias para ser resolvido, para ser elucidado. 2 homens foram presos. Caio Henrique e Weverton Freitas. Estes são os suspeitos de cometer o crime. Questionado sobre o caso, Weverton é firme. Matou a vítima porque estaria sendo feito de otário. Ele já tem passagem por outro homicídio e chegou a cumprir 10 anos de pena. Foi eu que arrastei ele mesmo, joguei lá. Porque ele me furtou, ele roubava lá, ele me roubou ele. Entendeu? Motivos porque ele me tirava, pensava que eu era um otário, um abestado. Peguei, matei no apartamento e joguei ele depois na lixeira. O comparsa Caio Henrique confessa ter ajudado Weverton na execução e diz que não se arrepende. Ele furtou o meu colega lá, roubou meu colega e meu colega falou que ia matar ele. Aí eu falei, então fixe, bora matar ele. Nós pegamos e matamos o cara, mano. Te arrepende? Não me arrependo não. Se ele tivesse aqui, eu matava ele de novo, pra ele parar de canalice. Esse homem foi enterrado como indigente. Não se sabe o paradeiro de familiares. Aqui no bairro Educandos, ele era conhecido apenas como Patrick. Segundo a polícia, essa história tem a ver com desavenças, furtos e também drogas. No dia do crime, essa vítima estava aqui nessa porta que dá acesso a uma estância de kitnets, usando entorpecentes juntamente com os próprios assassinos. Patrick jamais imaginava o que estava prestes a acontecer. Depois que ele terminou de usar as drogas, ele disse que ia dar uma volta, que ia sair da kitnet. Só que antes disso, ele praticou um furto. Ele levou do local uma rede e também uma caixa de isopor. Ao que tudo indica, ele iria trocar esses 2 objetos por dinheiro para alimentar o vício. E assim ele o fez. Depois retornou para o mesmo local. O que ele não sabia é que os próprios colegas já tinham descoberto que ele era o autor desse crime. Ele foi recebido com uma facada nas costas e uma paulada na cabeça. Depois disso foi amordaçado e teve os pés e as mãos amarrados. Ele sofreu durante 1h30 antes de morrer. O que foi relatado é que a situação em si era um motivo banal, começaram as violências em relação a essa pessoa desconhecida, e depois descambou para uma tortura, 1h30 de tortura. E, por final, um golpe no pescoço, um corte de 15 centímetros que gerou a morte dessa pessoa desconhecida. Durante longos dias, uma equipe da polícia esteve aqui na área com a finalidade de ouvir testemunhas, mas ninguém falou absolutamente nada. O ponto de partida da investigação se deu depois que os policiais tiveram acesso às câmeras de vigilância aqui da área que desvendaram
parte do caso. As imagens você acompanha a partir de agora. 3h48 da manhã, um saco é arremessado e cai na calçada. O suspeito, Weverton, aguarda um veículo passar para só então continuar o serviço. Ele arrasta o saco por cerca de 500 metros. No vídeo seguinte, o comparsa, o Caio Henrique, aparece dando cobertura. Em um momento, eles parecem abandonar o saco, mas estão apenas despistando possíveis testemunhas. Retornam e continuam o trabalho sujo. No terceiro vídeo, eles surgem comemorando o crime que estava longe de ser perfeito. Segundo o titular da Homicídios e Sequestros, o corpo do homem ainda ficou algumas horas no local até eles decidirem o que fazer. Um crime motivado por banalidade. Ele ficou com raiva de ter sido vítima de um furto, esperou o momento preciso e conseguiu imobilizar a vítima após algumas horas de torturando a vítima, conseguiram sufocá-lo e depois cortaram o pescoço da vítima, um crime brutal que não teria sido descoberto caso os lixeiros não detectassem um corpo que foi encontrado dentro do carro do lixo. Segundo a polícia, os dois homens são andarilhos. Nenhum deles tem residência fixa. A dupla já estava se preparando para fugir quando foi desmascarada pela polícia. Os dois sujeitos não demonstraram nenhum tipo de arrependimento e disseram que preferem ficar mesmo atrás das grades. E no bairro Tancredo Neves, um homem agrediu um grupo de alunos que comemoravam o aniversário de uma colega jogando trigo nela. O problema é que o produto acabou sujando um carro que estava no estacionamento do local e o proprietário não gostou. Foi uma brincadeira entre adolescentes que terminou com ofensas, com palavras de baixo calão. Aconteceu aqui na rua Tucano, que fica no Tancredo Neves, na zona leste da capital amazonense. As meninas são estudantes da Escola Estadual Professor Jorge Caran Neto. Fica aqui mesmo nesta rua. Por volta das 5 horas da tarde, elas saíram então da escola e quando chegaram aqui nesta esquina, iniciaram a brincadeira. É que uma colega delas estava fazendo aniversário. E algo corriqueiro que se faz com quem está fazendo aniversário é jogar trigo. Então, isso aconteceu na esquina. Quando esta aniversariante recebeu esse trigo que foi jogado nela, parte pegou num veículo que estava estacionado aqui na esquina. O proprietário ficou extremamente exaltado por conta do que aconteceu. E como mostra o vídeo, ele começou a xingar os estudantes que estavam mais ou menos ali naquela região. Só que uma delas teve o cuidado de gravar o que estava acontecendo com uma câmera de um aparelho celular. E isto serve de prova contra este homem que acabou tendo uma reação desproporcional diante de tudo que aconteceu. Não bastasse isso, uma outra estudante que estava passando pelo local, que sequer sabia o que estava acontecendo, segundo ela, acabou agredida por este homem. Segundo ela, ele jogou o trigo e depois desferiu uma tapa aqui na região do pescoço da adolescente. Eu estava passando e aí eu vi só eles discutindo e aí eu não sabia o que estava acontecendo e eu passei. Aí quando eu passei, ele juntou o pacote de trigo do chão e acertou. Eu achava que ele tinha jogado, só para acertar em todo mundo mesmo. E aí eu peguei e continuei andando e aí ele pegou e tacou no meu pescoço. Aí eu olhei para ele e falei, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou lhe denunciar. E aí ele pegou e foi na hora que ele deu um tapa. Aí a minha colega, para defender, né? Ela pegou e foi perguntar por que ele tinha me agredido. E aí ele pegou e deu um tapa no rosto dela. E aí ela pegou e tentou se defender também. Uma sombrinha. Foi. Então quando você estava passando ali, não sabia nem o porquê daquela história toda? Isso, eu não sabia. Eu só passei mesmo, achei que eles só estavam discutindo e ia acabar naquilo, só discussão mesmo. E aí foi que vi a agressão. Esse homem, depois disso, entrou no carro com a esposa, que estaria com ele, e também o filho. Já se sabe, ele é morador da zona centro-oeste da capital, mas ninguém sabe dizer o que ele estava fazendo aqui na zona leste na última sexta-feira. Ele deve ser ouvido nos próximos dias para tentar explicar o porquê que teve esta reação.
As adolescentes envolvidas no caso também vão ser ouvidas pela Polícia Civil, que está investigando este caso. A escola estadual onde as adolescentes estudam emitiu uma nota e diz que não pode fazer nada porque este caso não aconteceu dentro das dependências da escola estadual. Mas ainda na nota afirma que repudia todo tipo de violência, seja dentro ou fora da escola. E um jovem de 20 anos foi preso suspeito de assaltar e agredir homens que conhecia em aplicativo de relacionamentos. Depois de conversar com as vítimas, ele marcava um encontro em uma casa. E quando a pessoa chegava, ele anunciava o assalto. Atraídos para uma cilada. Esse é o relato das vítimas do Lucas Machado da Silva, de apenas 20 anos. Esse jovem criminoso é apontado pela Polícia Civil como o autor de pelo menos 4 assaltos cometidos aqui na capital. O Lucas agia da seguinte forma: através de um aplicativo de mensagens. Ele escolhia vítimas homossexuais e marcava encontros, sempre em endereços diferentes. Delegado, tudo se iniciou há 1 ano depois que a primeira vítima procurou vocês e relatou esse encontro falso. Exatamente. A primeira denúncia que chegou ao meu conhecimento foi uma vítima que disse que teria marcado um encontro através de um aplicativo, esse Grindr. Marcaram o encontro ali no campo do Bahia. A vítima foi até o local, ele esteve na parada de ônibus, buscou. E quando chegaram numa kitnet, nas proximidades do Campo do Bahia, foi surpreendido pela ação tanto do Lucas como de um outro infrator, que na época era menor de idade, anunciou o assalto. Da seguinte forma, passou a exigir um dinheiro dele. Ele falou: não, mas eu não estou aqui para fazer programa. Não vim aqui para um garoto de programa, nós nos conhecemos. Ele: não, aqui não tem nada de conhecer. Ocasião que então ele passou a subtrair todos os pertences pessoais. A vítima, inclusive, confessa que estava com algumas bijuterias, todas as bijuterias, aparelho celular, o chip do celular, todos foram retirados da vítima, anunciou o assalto. Posteriormente, essa vítima, conseguimos identificar uma outra que registrou pela delegacia interativa. Nós conseguimos ter acesso ao depoimento, ao registro dela. Eu notifiquei ela para comparecer aqui no 9º Distrito Policial, ela notificou e ela relatou que, além de ter sido roubada, e quando ela estava totalmente nu, que ela acreditava que iria ir embora para sua casa, foi o momento que iniciou um momento de tortura. Ela foi espancada, pegaram uma perna manca, quase arrebentaram o joelho dessa vítima, ocasião que foi expedido uma requisição de corpo de delito, foi pedida até uma complementar. Depois de 30 dias ela ainda continuou com sequelas. Passamos a investigar esse grupo que realizava esse tipo de roubos, assaltos, direcionados a essa categoria GLBT e simpatizantes. Então, conseguimos primeiramente identificar o Lucas, depois esse outro menor de idade. Também tem um outro que nós já identificamos que ele está fora do estado. Porque eles pegam, se apropriam de recursos e vão curtir a vida em outro estado. Como, por exemplo, o caso dele, conforme ele relatou em depoimento, que ele passou uma temporada no estado de Goiás e outra temporada no estado de São Paulo. Agora, delegado, o detalhe que chama a atenção também é que durante a marcação desses encontros através do aplicativo, o Lucas utilizava pelo menos 2 nomes falsos que a delegacia aqui já teve conhecimento, e inclusive ele confessou a utilização desses nomes. Sim, um dos nomes que ele apresenta é o Lucas Tavares, e o outro nome que ele se apresentava nessa rede social e no aplicativo tratava-se de Mateus. Num primeiro momento, ele negou que ele teria se passado por Mateus e que ele teria praticado um delito. Entretanto, a vítima, no momento, antes deles anunciarem o assalto, a vítima tirou uma foto dos 2 autores, o maior, que é o Lucas, e também do menor. Todos 2
já foram identificados, conforme eu especifiquei, foi expedido mandado de busca e mandado de prisão para o autor, e para o menor, nós iremos encaminhar o procedimento para a DEA e para a apuração dos respectivos atos infracional. Agora, delegado, assim como o Lucas falou, ele atraía as vítimas, né, para o endereço dele, muitas vezes ele trocava esse endereço. Agora, o que ele utilizava para intimidar as vítimas na hora do assalto? Ele e os comparsas usavam somente a força física ou em algum relato as vítimas contam o uso de armamentos? Se o armamento utilizado por ele tratava-se de faca e também uma perna manca. Esse era o armamento, eles não possuíam arma de fogo. Isso daí em nenhum momento foi caracterizado e isso também não era o modo operandi por parte desse grupo. Lucas Machado da Silva, de apenas 20 anos, confessou aqui no 9º Distrito Integrado de Polícia que praticou pelo menos um assalto por dia durante um mês do ano e agora ele mostrou um pouco de arrependimento aqui no Distrito Integrado de Polícia, mas infelizmente já é tarde demais. Depois dos procedimentos cabíveis aqui na sede do 9º Distrito Integrado de Polícia, ele deve ser encaminhado direto para uma unidade prisional. E um homem acabou detido pela população no bairro São José, na Zona Leste, suspeito de assaltar uma loja da área. Ele foi espancado até a chegada da polícia, que conseguiu evitar um linchamento. Zona Leste da capital. A movimentação nos comércios aqui no bairro São José era intensa. Uma ocasião perfeita para que o suspeito pudesse praticar um crime. E foi exatamente isso que o criminoso resolveu fazer. Entrou em uma loja de assistência técnica para celulares e roubou 2 caixas de som. Em seguida, fugiu do local. Mas para o azar desse suspeito, ele foi alcançado pela população. Os policiais militares aqui da 9ª Companhia Interativa Comunitária estavam em patrulhamento de rotina quando viram aquela aglomeração de pessoas e rapidamente foram ver o que estava acontecendo. Foi nesse momento, de fato, que os PMs viram que o suspeito estava sendo agredido pela população e resolveram intervir. Junto com o criminoso, a Polícia Militar conseguiu apreender 2 caixas de som que foram roubadas dessa loja, além da faca que ele utilizou nesse crime. Nós vamos conversar agora com o Tenente Curitima, que vai dar detalhes sobre essa ocorrência. Tenente, assim que vocês chegaram, o suspeito já havia sido capturado pela população e, inclusive, já estava com um ferimento na cabeça. O tenente, na ocasião, chegou lá e foi confirmado que o cidadão infrator havia roubado utilizando uma arma branca, né, uma faca. E aí, sob as informações recebidas, ele conduziu aí o infrator ao Platão Araújo devido aos graves agressões que ele havia sofrido e posteriormente 14º dia para o flagrante. Tenente, houve resistência por parte desse suspeito? Ele chegou a negar esse crime ou logo confessou e foi levado pelos policiais? Ele estava com material, né? Materiais importantes e suficientes para conduzi-los, né? E também as testemunhas. Devido a esse fato, ele não teve como negar e assim foi conduzido ao 14º. Inclusive, entre as testemunhas, né, que foi parte da população que acabou agredindo esse suspeito, tinha uma vítima que também estava dentro da loja no momento em que o assalto ocorreu. Isso, exatamente. Aí confirmou mais ainda o seu fato delituoso, né, na ocasião. Agora, Tenente, esses assaltos em lojas aqui da Zona Leste acabam sendo bastante comuns justamente por conta da quantidade de pessoas que acabam frequentando esses estabelecimentos. Qual que é a dica para a população não ser vítima desses criminosos que se aproveitam de multidões para roubar, para furtar? Exatamente. No meio da multidão, né, aparecem os infratores aí de forma escondida. Então, a população aí que vai efetuar as compras, né, muita atenção, tanto para quem vende como para consumidores, se levar bolsa, o material importante colocar na frente, né, para que estejam abaixo das suas mãos. Se tiver celular, nunca na parte de trás, carteira nunca na parte de trás, poder esconder aí na parte da frente, que é mais visível. E uma motorista de aplicativo foi vítima de um sequestro relâmpago no bairro Tarumã. Ela foi acionada para uma corrida, mas acabou caindo em uma emboscada.
O relógio marcava às 3h16 quando a motorista de aplicativo identificada como Safira teria iniciado uma corrida aqui no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. A mulher teria pegado um passageiro nas proximidades da Vivenda Verde. Um homem teria entrado no carro, sentado no banco de trás. Durante esse percurso, essa mulher teria percebido a aproximação de dois homens em uma motocicleta através do retrovisor. Esses suspeitos, que não foram identificados, se aproximaram do veículo e em seguida fizeram uma abordagem. A mulher percebeu que se tratava de uma emboscada e de imediato acionou uma função de comunicação de alerta de motoristas que fazem corridas através de aplicativos. O áudio informava: calma, calma, não precisa agir com violência, eu não vou reagir a esse assalto. Essa mensagem foi suficiente para que os colegas de Safira entendessem que se tratava de um sequestro. Mais de 80 motoristas de aplicativos acionaram os policiais da 20ª SICOM e os policiais da ROCAM. Informaram que a colega deles havia sido sequestrada. Os policiais da 20ª SICOM, os policiais da ROCAM se deslocaram até o bairro Tarumã. Pegaram a placa do veículo e o modelo. Começaram a fazer buscas aqui pela Zona Oeste e por volta das 4h30 da tarde, a mulher foi localizada junto com o veículo. A vítima ainda foi agredida pelos suspeitos, que chegaram a dar uma coronhada na região da cabeça. Ela foi encaminhada para um pronto-socorro no bairro Campos Sales e em seguida foi levada para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado. Em depoimento, ela informou para a equipe de investigação da delegacia que os suspeitos iriam utilizar o carro dela para cometer arrastões na zona oeste da cidade. Os policiais militares ainda fizeram buscas aqui pelo bairro Tarumã, mas os bandidos não foram localizados. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil. E um motorista de aplicativo está desaparecido aqui em Manaus. Segundo a família, ele saiu de casa para caminhar e não retornou. O Fred Rocha está ao vivo e tem mais detalhes sobre esse caso para a gente. Fred, desde domingo a família não tem nenhuma pista, né, do paradeiro desse motorista. Sim, Adriane, desde o último domingo, os familiares buscam maiores informações de Renato Silva Souza, de 46 anos. Ele saiu de casa por volta das 5h40 da manhã do último domingo para caminhar e depois não retornou mais. De acordo com a família, a última vez que ele foi visto foi nas proximidades da barreira AM010 BR-174. Segundo ainda essas pessoas ligadas ao Renato, ele é morador de um condomínio que fica no bairro Lago Azul, na zona norte aqui da capital amazonense. Também desde a data do desaparecimento, o aparelho celular dele está desligado. Os familiares disseram também que o Renato não tem envolvimento com o crime e que eles também desconhecem se ele estava sofrendo algum tipo de ameaça nos últimos tempos. O caso foi registrado no 26º Distrito Integrado de Polícia. Se alguém tiver alguma informação que possa levar a polícia até o paradeiro de Renato, basta, por exemplo, fazer uma denúncia no 190. Adriane. O telefone que está aparecendo aí no vídeo é o telefone da família, né? Então, se você tiver qualquer tipo de informação que possa ajudar aí a localizar esse motorista, a gente não tem ideia do que possa ter acontecido, assim como também a família não tem nenhum tipo de informação. Então, se você puder, tiver informação, sabe do paradeiro, como o Fred falou, a última vez que ele foi visto foi ali na área da barreira, pode entrar em contato com a polícia ou com a família para trazer qualquer tipo de informação. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. A gente tem muitas notícias para você, então não sai daí que eu volto já já.